Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio A Escola por Trás da Escola. Eu sou Fernando Zago e hoje eu recebo aqui um convidado, alguém que eu conheço há muitos anos desse universo de educação, que veio lá desde a faculdade, ajudei a modelar os primeiros negócios ali, já tomou muita porrada da gente para crescer. É uma alegria eu receber aqui Rodrigo, cara. Rodrigo da MetaMaker, velho. Um Ah, sucesso incrível com as escolas aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Zago. Eu que agradeço o convite. Bom demais te rever, né? Foi meu mentor há 6 anos atrás, né? Me deu muita porrada e graças a essa porrada que eu recebi que a gente veio crescendo também. Rodrigo, me conta um pouquinho, fala um pouquinho da Meta, velho, fala um pouquinho dessa história ali, de onde você tá, um pouquinho do SESI, o que você tem construído lá dentro. Legal, bacana. Então a MetaMaker é uma empresa de inovação, né, com o intuito de construir programas de inovação junto das escolas, né? Escolas e instituições de ensino, né? E aí, de fato, o que a gente faz ali é até mesmo um passo atrás, né? De definir o que é inovação, de que é cultura maker, né? Um movimento social que veio muito atrelado, né, ao movimento do avanço da internet, na época dos primeiros tutoriais Faça Você Mesmo, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem muito forte de cultura do brasileiro mesmo, que é uma cultura muito de pai e filho que eu tive, né? De estar junto do meu pai construindo junto, né? Então entender que esse movimento de fazer, de construir com as próprias mãos, né? É algo muito celebrado na nossa cultura, né? E aí eu acho muito interessante quando as escolas também estão pensando nisso, nesse cenário. Então a MetaMaker, o que ela faz na ponta, né? É levar a cultura de inovação, né? Um programa de inovação adaptado para aquele território, né? Um adaptado para aquele projeto político-pedagógico, né? Então estamos avançando em levando catálogo de oficinas, né, de eletrônica, robótica, marcenaria, cerâmica, né? Então habilidades tanto de tecnologias de ponta como tecnologias mais analógicas, né, de revisitar, né, de resgatar alguns valores clássicos da educação também, né? Então acho que é muito benéfico assim, acho que o grande ganho de uma cultura de inovação é preparar as crianças para a incerteza, né? A cada 5 anos a gente tem novos cargos, novas profissões, né? E nada melhor do que preparar, né, isso como uma competência que está prevista bem no ICC, né? São habilidades que ao longo dos anos, né, as crianças vão tendo tanto repertório que no momento que precisar lidar com a incerteza está bem preparado para isso. Um pouquinho dessa origem aqui, você comentou do seu pai, de você lá, nasceu ali, dele fazendo junto, a gente construindo, velho. Gosto muito da Sim, gente trazer sempre essa abordagem da sim, origem, né? Porque assim, nada veio do nada, né? Tudo sim, começou um porquê, e isso é uma carência muito grande hoje que a gente vê dessa necessidade de pais, filhos, e muitas vezes as famílias hoje depositam uma bagagem muito grande em cima da escola, de falar, eu sim, preciso que a escola supra um pedaço que a família não está fazendo, né? exatamente. Eu acho que assim, né, tudo, acho que esse meu viés da engenharia veio muito, né, de crescer na fazenda dos meus avós, no engenho, numa fábrica de cachaça, né? Uhum. Então acompanhar esses processos com meu avô também, né? E em casa sempre meu pai foi a pessoa, né? A gente remete aí à antiga geração, o MacGyver, o professor Pardal, né? Uhum. Então, sempre quando alguma coisa estragava em casa, ele se dispunha a arrumar com algo que ele tinha numa maleta de sucata, com uma maleta de ferramentas, né? Então, para mim sempre teve esse viés quase que mágico da maleta de ferramentas do meu pai, né? Sempre ele tirava alguma coisa dali que dava para reaproveitar e fazer. E cresci acompanhando, né? Meu pai fazia essas pequenas reformas em casa, montar um Uhum. móvel, né? Ele não sabia muito me incluir, mas eu me incluía nisso, né? Uhum. E acaba que isso vai virando um projeto de vida em comum, né? Um interesse em comum. Então, essa autonomia, esse olhar da engenharia que acabou refletindo depois nas minhas escolhas profissionais, né? Veio muito desse vínculo, né? E eu acho que esse é o grande ganho de um programa de inovação de cultura maker, né? É entregar, às vezes, um projeto de vida em comum entre pai e um filho, né? É ter o repertório, né? É favorecer esse diálogo, né? Que eu tô aprendendo algum conteúdo ali que vai me remeter. Ah, agora eu sei por que a água do chuveiro elétrico sai quente. Ah, eu troquei uma resistência com meu pai. Então, assim, isso vai criando vínculos, né? Que eu acho que pouco se fala de inovação dessa forma, né? De formação de vínculos, né? E Então, até acho que isso é porque um isso é ganho. legal que a gente olha muito inovação como sendo um futuro muito distante, né? Você fala, nossa, é robô, é futuro, mas inovação também é olhar o passado e conectar como que a gente tem essa melhor do interdisciplinar, né? Da Sim, rotina doméstica, da rotina de casa, da rotina do sim, dia a dia, e sua educação também é uma escola que resolva problemas, né? Então você fala assim, que seja funcional, né? Porque a grande exatamente. reclamação da nossa geração também é, cara, aprendi um monte de coisa na escola que não serve para nada, quando que eu vou usar isso? Então, quando a gente consegue aterrizar isso daqui, então eu vejo Sim, muito o maker como esse formato de falar aquilo que você viu nas ciências, o que você vai ver na engenharia um dia, isso é real, isso funciona no dia a dia da casa, né? Para sim. você criar homens, mulheres, famílias mais funcionais, né? Sim, com Mara... certeza. Eu tive uma agenda com um gestor escolar e eu achei muito interessante a forma como ele definiu o que era cultura maker, né? Eu falei tudo sobre o movimento social, Uhum. né, do crescimento dos Estados Unidos, o movimento histórico, né? E aí no final ele me resumiu: "Ah, tô entendendo agora o que você tá falando de movimento maker é o que eu fazia com meu pai". Eu falei: É. é justamente isso, exatamente, é um resgate disso, né? De construir com as próprias mãos, de fomentar a autonomia, né, de uma criança entender as ferramentas também como meio, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial de olhar a inovação dessa forma, né?
a robótica, né, construir um robô não é o fim, é um meio. É uma das linguagens para as crianças se expressarem de forma criativa, de forma inovadora, mas ela é meio, né? Não enxergar isso como fim. Muito bom, Rodrigo, maravilhoso. Conta um pouquinho de case, vamos um pouquinho para a prática ali. Vocês têm Sim. muito cases legais, né? Conta um pouquinho da relação de vocês com o SESI Lab ali, a operação que vocês têm lá dentro. Legal, bacana. Então a gente está lá no Educativo do SESI Lab. Para quem não conhece o SESI Lab, é o maior museu de arte, ciência e tecnologia da América Latina e está aqui em Brasília, né, no nosso território. E a gente tem um privilégio, né, e uma boa relação para construir, né, todo o material ali das oficinas dos patrocinadores. Então a gente está lá justamente repensando temas complexos como inteligência artificial, né, como o caminho do plástico, né, e transformando tudo isso em oficinas para quem vai visitar o museu, né, que possa colocar a mão na massa e aprender às vezes desses temas complexos de uma forma bem prática, didática, divertida, né? Então é muito bacana. Então a gente se sente muito feliz, né, como uma empresa de inovação está associada, né, a esse museu. E estamos construindo sempre coisas novas lá, né? Então, você tem ali sempre IBM, Coca-Cola, grandes nomes Sim. patrocinando projetos de pesquisa que viram inovação, que viram kits na prática e que chegam lá na ponta dos alunos das escolas. Né? Exatamente. Exatamente. Acho que trazendo, né, de uma forma prática a visão, o impacto que eles trazem, né, como corporação mesmo, né? Então é muito interessante trazer esses temas palpáveis para as crianças, né, desde pequenininho crescer. Me conta alguns cases práticos aqui para abrir, né, assim, para você que não está com papel e caneta na mão ainda, pegue aí, porque agora que o Rodrigo vai dar coisas simples que dá para você começar a implementar, mas claro que quando você traz ferramenta, kit, método, coisa, alavancagem, principalmente formação da sua liderança, isso muda o jogo, né? Mas agora é a hora, você gestor, pega a caneta e anota alguns cases práticos aí. Então você comentou comigo já da maleta, do feijão, me dá alguns exemplos aí de transformação de... Bacana, né? Comentar do exemplo do feijão que você comentou, né? Acho que é um experimento clássico que toda criança faz ali, né? Nos primeiros anos ali, que é o feijãozinho no algodão, né? É um experimento de fototropismo, né? De ver o feijãozinho caminhar, crescer em direção à luz, né? E aí as crianças têm que fazer um diário de crescimento, de molhar o feijão na hora certa, né? Esse experimento todo mundo já fez um dia, né? Já todo fez mundo já um dia, brincou disso. exatamente, né? Todo mundo ou deixou morrer o feijãozinho ou salvou e viu ele crescer um pouquinho. E o que a gente fez foi trazer um olhar mais científico, né? Acho que para isso, né? Usar o que a gente tem de ferramentas de eletrônica, né? De sensores ali para incluir de uma forma mais... para subir o nível dessa qualidade. Não é possível que a gente vai fazer sempre essa mesma atividade, né? Da mesma forma, tendo que a gente avançou tanto em tecnologia, tanto em cultura, né? Então, o que a gente faz, né? Do exemplo do feijão é muito interessante. São experimentos de... E se esse feijão tiver acesso a uma luz à noite? O que vai acontecer com... né? Faz um comparativo. Um sensorzinho de quando tiver à noite ele vai acender uma luz de LED. Será que esse feijão vai crescer mais rápido? E as crianças vão registrando isso, né? Qual é o momento certo de eu medir, de colocar água no meu feijão? Será que eu vou afogar o feijão ali, de colocar água toda hora ou no momento errado? Então a gente cria uns sensores com eles também, né? E além disso, a gente leva para dentro da nossa indústria, né? Da MetaMaker é um laboratório de invenções. Então a gente leva o feijãozinho lá para dentro e grava a logo do robozinho ou a logo da escola. E aí no corpinho do feijão eles vão ver crescendo o que foi gravado na pele ali, né? Do feijão. Ali no corpinho dele crescendo o que estava escrito. Então é muito bacana de ver. E dá para gravar o nome da escola? Dá para gravar o nome da escola, dá para gravar a logo, né? Então é muito interessante de ver isso, né? Da marca, né? Representando ganhar outras formas também, né? Então são essas maluquices que a gente faz no laboratório de invenções. Nunca a técnica ali. É uma cortadora laser, né? Então a gente faz um bandejão de gabarito, posiciona os feijãozinhos, né? E aí a laser fica lá fazendo. E grava no laser. No laser, exatamente. Me veio um monte de ideia aí, cara, tá? Até de parceiros nossos de projetos. Encomendar feijões. A gente pode encomendar feijões pra vocês e distribuir pras escolas. Cara, que legal, fantástico. Um case que eu queria que você compartilhasse também, sobre o impacto, o propósito, você comenta muito sobre o cego, né? Sobre a história do Fernando. Sim. Me conta um pouquinho mais, do potencial de transformação que o Maker pode fazer na vida de uma pessoa, né? Não? Eu acho que esse é o grande ganho, né, do movimento Maker, entender como um movimento social, né? E esse o Fernando é o dos encontros da vida, que nos surpreende, né? Conheci o Fernando numa ONG, né, que me contratou para dar uma consultoria de eletrônica criativa. Então a proposta era, esse público de deficiente visual tem acesso a muitas propostas de audiovisual, né, de cinema, de cultura. Pouco se fala de relação com ciência e tecnologia. E aí eles viram, né, no material que eu estava desenvolvendo na época, né, um potencial de trazer algo mais mão na massa para esse público, né? E o Fernando estava nesse grupo. E foi o único, né, como ele sempre diz, o descolado da cegaiada, né? O Fernando tem esse jeitão dele. E ele falou que ele foi realmente o único dessa gaiada que me cutucou e falou, cara, muito massa esse produto, eu consegui brincar com meu filho, consegui mostrar para ele o que é um LED, qual o sentido da corrente elétrica, fazer um motor, né, explicar por que o ventilador ventila e o drone voa, né?
mas ainda me falta um pouco de autonomia para poder usar esse material. Eu tava brincando com o João Miguel e ele falou, papai, tá de cabeça para baixo. Né? E eu acho que esse, como engenheiro e acho que como gestor também, né, como desenvolvimento de produto, né, a gente não pensa acessibilidade desde o design, né? Na minha cabeça, nunca que uma pessoa com deficiência visual ia querer usar um kit de eletrônica educacional, né? Só que é isso, a gente esquece, né? A gente não convive, essa cultura não é construída. E o Fernando usou esse material e ele falou, cara, falta muita coisa para eu ter autonomia. Falei, pô, que legal. Aí eu comecei a ver isso como uma oportunidade, né? Surgiu um edital da FAP. Falei, cara, se esse cara que me cutucou, né, e me deu várias coisas, se quiser fazer isso, a gente faz, a gente coloca. O que ele fez, algo que eu achei fenomenal? Isso que eu acho que é um ato de inovação, né? Ele pegou a bateria para todo mundo sabe que já colocou a pilha no controle remoto, sabe que tem um positivo e um negativo. Ele pegou um carocinho, um pedaço de fita e um feijão e colocou no negativo. Ele falou, agora eu sei onde que tá o negativo da bateria. E eu falei, cara, como é que a gente incorpora isso no design, né? E aí a oportunidade que tem da Fundação de Apoio à Pesquisa. Então a gente escreveu um edital, né? Fomos contemplados com o edital nesse projeto de pesquisa. E o Fernando se tornou o primeiro professor de robótica e deficiente visual do Brasil. Então foi um ano desenvolvendo um material de tecnologia assistível para ele ter autonomia para dar aula nas escolas, né? Então assim, o Fernando foi para a sala de aula, né? Migrou de curso, estava terminando jornalismo, foi fazer pedagogia. Então assim, acho que uma mudança, né, de trajetória de vida mesmo, um encontro de propósito, né? E aí acho que o que é o grande ganho ali em sala de aula com as crianças e do Fernando, né? A autonomia dele trabalhar com tecnologia de ponta. Então o Fernando tem uma régua tátil, então ele sabe cortar uma madeira com 5 centímetros. Então, além de robótica, ele trabalha com marcenaria, né? Então, eu acho que garantir a autonomia, acho que esse movimento maker tem um ganho enorme de trazer essa autonomia para pessoas com vivências, com deficiências, né? Com personalidades diferentes, com tempos diferentes. Eu acho que esse é o grande ganho. E o que o Fernando, acho que assim, a longo prazo tá se tornando, né? Ele tá levando a bandeira da acessibilidade, da inclusão, mostrando em sala de aula que é também espaço da pessoa com deficiência trabalhar com tecnologia. As crianças crescerem com essa referência, né? Eu cresci sem essa referência. Eu não sabia como guiar uma pessoa deficiente visual, né? Não sabia do significado que tinha naquele piso tátil, né? Que às vezes as pessoas formam filas, né? Então, daqueles pontinhos no elevador que tem um significado especial. Então, é muito bacana ver as crianças crescendo, levando os projetos até a mão do Fernando, aprendendo a audiodescrever o que é que elas estão fazendo para o Fernando, as cores, né? Elas mesmas, né? Então fazer uma autodescrição, né? Então isso é muito bacana de ver isso acontecendo, né? Então em pouco tempo vai criando esse vínculo, vai criando esse espaço e a longo prazo o que a gente vê isso, né? A gente vê que as crianças vão repensar o mercado de trabalho. Na hora que estiverem entrando no mercado de trabalho, vão repensar, né? Na hora de recrutar uma pessoa com deficiência, né? Vão repensar na diversidade no ambiente de trabalho também. Então acho que esse é o grande ganho a longo prazo, né? Um pouquinho nesse sonho do Rodrigo de cultura maker, de empreendedorismo, né? Conheci você lá na época do Founder, né? Você estava saindo da universidade ali, com um projeto universitário, já tinha patente, né? Então, ou seja, um aluno brabo lá que deu na universidade. Me conta um pouquinho como é que foi desde essa parte de inovação na universidade e depois você sair e ganhar o mercado, né? Sim, né? Acho que foi isso, né? Foi algo muito despretensioso, na verdade, né? Eu estava imerso nesse universo de formação, sou engenheiro eletricista, né? Pela Universidade de Brasília, né? Fiz minha graduação aqui. E acabei me apaixonando durante a universidade, né? Por conta de um projeto de extensão pela área de educação. E lá comecei a fazer uns trabalhos de pesquisa, né? De desenvolver kits, né? Materiais de eletrônica de forma mais barata, mais acessível. Porque tudo que a gente tinha acesso ou era importado, né? Então a própria universidade, né, tinha muito material de doação, porque tudo tinha um custo alto, custo de importação, né? Então, naquele momento o que eu fiz foi começar a desenvolver, incorporar coisas que eu tive de vivência na universidade, fora da universidade, para dentro desse produto, né? E isso me gerou patente, né? O que eu fiz? Eu desenvolvi um produto de eletrônica educacional, né? Um kit, bloquinhos, caixinhas eletrônicas, né? Feita de material sustentável. Então, feito com papelão, com tampinha de garrafa PET, né? Usar um pouco da sustentabilidade ali para incorporar isso dentro do produto. Esse kit de vocês eu já brinquei muito com as crianças lá em casa. Ele roda ainda? Ele tá funcionando? Roda, é o que fez mais sucesso, né? Foi o que né, depois do projeto de pesquisa, foi para um financiamento coletivo, né? A gente abriu um crowdfunding, né, na plataforma. Para quem não conhece, o financiamento coletivo é uma oportunidade que você tem uma ideia, olha, mas eu não tenho os recursos para fazer isso ganhar escala. Então, na época, a gente abriu, olha, desenvolvemos isso aqui, é 10 vezes mais barato do que tem no mercado, né? A gente viu que tem essa dor das escolas de ter esse material, mas tudo é muito caro, tudo é muito importado. E aí vamos ver, e aí na época foi acho que 70 mil o primeiro funding da empresa, né? E a gente conseguiu em 45 dias captar isso. E aí a gente começou a rodar. Então o produto ganhou escala, a gente vendeu para vários estados do Brasil, isso começou a cair na mão das pessoas e funcionar.
E aí, desde então, fui entendendo que o mercado de educação ia muito mais de ferramenta, muito mais do que tecnologia. Né? Eu acho que isso foi uma das porradas que você me deu na época, né? Que foi justamente, olha, acho que o mercado de educação ele vai muito além do produto, muito mais da tecnologia, né? Acho que precisa de você entender um pouco mais e botar esse produto na mão mesmo das pessoas em mais escolas, entender o que é o diferencial desse material. E aí eu internalizei esse conselho e fui aprender a recrutar, montar equipe, né? Entender um pouco mais do mercado de educação e fui justamente ampliar o olhar sobre inovação e educação. Assim, que é esse desenvolvimento de liderança, de fundadores, de pessoas, trabalho que a gente faz há mais de 10 anos aí, né? Sim. Quando você conheceu lá ainda, não tinha essa barba de cabelo? Não tinha, era... Menino novinho ainda. Exatamente, ia para São Paulo e a galera, ó, o menino de Brasília, né? A barba demorou para crescer. Mas me conta uma coisa, dessa época lá, né, montando um modelo de negócio, começando a querer montar um time, ainda uma história mais de fundador ainda, né? Sem time, sem produto. Sim. Qual que é a importância que você vê de momentos como esse, assim, de transformação, de start, de caminho, né? Eu acho que esse é o desafio do fundador solitário ali, né? Que começou com um único produto, né? E eu vejo que eu acho que o que mais me deu, assim, resiliência e energia, porque de fato é um processo de empreender exige coragem, né? Exige lidar com muita incerteza, ainda mais quando você pega um nicho de inovação na área de educação, né? Então, são dois universos extremamente, um mercado sólido, mas um mercado que exige um certo nível de paciência e de leitura também diferente, né? Eu acho que o que me fez, assim, ter energia e coragem para rodar isso, assim, no escuro, lidando com as incertezas, né? Foi ver o impacto do meu primeiro usuário do produto, a primeira criança que usou esse material, que foi justamente nesse centro de convivência na estrutural, né? Na época lá, eu tive um aluno chamado Jackson, né? E quando eu levei o material da Universidade de Brasília, era um material que custava $212 e não vendia aqui no Brasil. Né? E esse material realmente era encantador, né? Eu estava fazendo alguns protótipos, né? E no momento que ele teve contato, ele falou, tiozinho, porque eu não tinha barba ainda, então nem era nem tio, era tiozinho, quanto é que custa um kit desse? Eu falei, não, Jacques, isso é muito caro, não vende no Brasil, né? E aí ele de novo cutucou e falou assim, não, mas eu tô juntando dinheiro, quero saber quanto é que custa esse kit? Eu falei, não, Jacques, isso é muito caro, não vende no Brasil, né? E aí, de novo, eu saí, né, com uma sensação muito forte, né, desse encontro, nesse centro de convivência, de que a minha formação na universidade estava sendo insuficiente para melhorar, para levar aquela tecnologia para aquele acesso, né? Mas eu já estava trabalhando com alguns protótipos mais acessíveis, né? Fui um dos pioneiros a trabalhar com a tecnologia de impressão 3D aqui em Brasília. Estava começando a desenvolver produto, né? A região de periferia aqui em Brasília. Que nasceu em cima do aterro sanitário, exatamente. Né? Então, assim, a comunidade ali complementa. Às vezes, se não é a fonte primária de renda, a reciclagem, né? É uma fonte de complemento, né? Então, assim, no centro de convivência estrutural, né, as crianças estavam em um contraturno, né, e o Jackson era um desses alunos. E a gente estava, né, justamente assim, a proposta da Universidade de Brasília era levar alunos no final da graduação, né, para desenvolver uma tecnologia social junto com esse público. E eu estava lá com o meu mundo dos elétrons, apaixonado pela eletricidade, pela eletrônica, como é que eu poderia, né, construir uma tecnologia social com eles, né? E o que eu já estava fazendo na universidade há um bom tempo, né, acho que lidando com essa dor de kits muito caros, materiais inacessíveis, não formatados para nossa cultura, né, foi olhar um pouco para aquele território. O que tinha naquilo ali, né? A primeira coisa foi uma criança frustrada de não ter um material que é inacessível para o público, né? E aí eu fui para casa, né? Comecei a pensar e na semana seguinte o Jackson me surpreendeu. Ele me chegou com um saco de batata cheio de tampinha de garrafa PET e disse, tiozinho, o que dá para fazer com isso daqui? E na época eu não entendi muito o simbolismo desse ato, né? E o coordenador, que era o Elkin, ele falou assim, vem cá que eu acho que você não entendeu o que o Jackson fez por você. Que é o que tem, né? O material que tem. Exatamente, ele virou pra mim e disse, eu não sei se você entendeu, mas o Jackson vai ter problema em casa, provavelmente, porque ele pegou uma das coisas que complementa a renda, uma das coisas que talvez tenha mais valor na casa dele e tá te dando, confiando que você vai transformar o que você mostrou pra ele na semana passada. Então eu fui pra casa com esse saco de batata cheio de tampinha de garrafa PET, né? E comecei a juntar com os protótipos que eu tinha e nasceu o primeiro kit de eletrônica educacional sustentável, né, do Brasil. Então o Metacircuitos, né, acabou virando uma tecnologia social que acaba que foi isso, né, inaugurou. Então quando eu cheguei na semana seguinte, né, com a proposta de incorporar as tampinhas, as garrafas PETs, né, um material para puxar esse ciclo da reciclagem também, né, ganhou outra vantagem, né, que aí no momento que eu vi que o Jackson, quando eles terminaram de montar os primeiros protótipos, eles pegaram aquele material e falaram, toma, tio. Eu falei, não, é de vocês construíram eles. Sério? Sério. E aí esses meninos pegaram esses bloquinhos e botaram dentro do bolso. Então, essa ação, Zago, de botar dentro do bolso é uma sensação de posse, de, olha só, esse universo de tecnologia e de inovação eu também posso. Então, eu acho que inovação, né, construída olhando pela particularidade de cada território, é uma inovação mais assertiva mesmo. Eu acho que é uma inovação mais urgente que a gente tem agora, né?
E aí o ato do Jackson que foi mais interessante foi o relato do coordenador, né? Que ele me falou assim, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma outra boa notícia para te dar. O Jackson começou a ir pro trabalho com o pai. Eu falei, não entendi, qual é a importância? Ele, vem cá que eu vou te explicar, que eu acho que você não entendeu de novo a importância desse ato. Quando as crianças vão crescendo aqui, né, é comum delas desenvolverem novas amizades e às vezes criar uma relação de aversão aos familiares, né? E o que você fez foi inaugurar um projeto de vida em comum entre ele, né? Você é o tio dos fiozinhos da eletricidade, né? O pai do Jackson trabalha como eletricista, né, na construção de casa e ele está indo porque se aproximou. E aí foi nesse momento que eu entendi que movimento maker, cultura maker, né, era um movimento social, era um movimento educacional. Não se tratava mais da tecnologia do produto, né? Aquilo era um meio atraente, um meio envolvente, mas que era apenas um meio, né? O fim era outro. E eu acho que essa força, esse primeiro contato, essa primeira conquista do Jackson de ver o impacto, né, me fortaleceu muito para ver o quanto que esse mercado é benéfico, de transformação mesmo, né? Você falou vários pontos lindos, né? Que história maravilhosa, né? Tipo assim, que história, negócio de impacto, mexe com o meu coração. A gente se orgulha muito de ter sido a segunda empresa certificada no Centro-Oeste como B Company, velho. Então, é uma certificação mundial, né? De governança, gestão, processo, sustentabilidade. E o que me move é que todo negócio você gera pegada, né? Então, é pegada positiva ou negativa, velho. Então, como você está atuando no mundo, então, o seu business, sua escola, seu negócio, ou ele é positivo ou é negativo, velho. Não tem como você não deixar pegada, né? Se a gente está andando pelo mundo, a gente está gerando pegadas, velho. E como que a gente transforma essa pegada numa pegada positiva, né? Que a gente consegue transformar muitas vidas, né? E essa transformação do maker que você traz para dentro das escolas, esse olhar de conseguir unir pai e filho, de conseguir unir a família, de conseguir trazer inovação com outro olhar, isso transcende muito só aquele business padrão ali que é... O maker é só mais uma aula, o maker é só uma inovação, o maker é um diferencial competitivo para a família. Então tem uma pegada mais profunda de ajudar a escola a cumprir até mais ainda o seu papel social com as famílias, com a inovação e com o futuro, né? Sem dúvida, Zago. É isso, né? Acho que escola é uma microsociedade, né? Então, assim, é entender a competência da inovação como algo urgente, né? Eu acho que pensando no que a gente está lidando agora, né? Com novas tecnologias. E eu acho que e também um resgate de valores de autonomia, de confiança, de habilidades que são essenciais para a vida no futuro, né? Na verdade, assim. Acho que a escola que está olhando a inovação, olhando o agora, né? Eu acho que essa é a realidade mais assertiva. Pesquisa do Banco Mundial, né? E da Financial Times, ela traz que o que mais gera valor hoje no aprendizado é cultura de feedback. Então você fala, é o que tem menor custo e maior coisa. E na prática a gente resume isso nas escolas em programa de tutoria, né? Então as escolas entraram em programa de tutoria para identificar cada vez mais de onde a criança veio, para onde ela vai, qual que tá o gap, coisas. Então normalmente traz assuntos familiares, traz coisas. E aí eu pensando aqui, na verdade essa é uma oportunidade gigantesca que vocês tinham de estar casado para colocar intencionalidade nessa história da conexão do pai e do filho com a eletrônica, por exemplo. Então você consegue, porque no Maker você consegue ser muito personalizado, né? Então você consegue chegar no nível de personalização e adaptação muito maior, né? Então se a gente consegue também colocar intencionalidade, cara, não sei se você já faz isso, mas se a gente conseguir cruzar os programas de tutoria, essa personalização do feedback, de da onde a família veio, de onde a família vai e de que são os sonhos do menino, sabe? E como que o Maker pode potencializar isso, sabe? Acho que são intencionalidades do futuro que a gente precisa fazer dentro das escolas, sabe? E hoje a gente ainda... O programa de tutoria, ele traz o cheirinho disso, né? De querer ter um contato do professor, do tutor, além da sala de aula de matemática, português, física, né? De olhar para onde o aluno vai, né? E se a gente conseguir utilizar um Maker com isso, cara, também é um saldo significativo, sabe? De formato de entrega daquilo que o mundo concebeu lá há milhares de anos, que é educação personalizada, mas é muito difícil entregar isso individualizado, personalizado, né? Para cada família, para cada criança, para cada aluno, né? Essa diferenciação entre individualização do ensino e personalização do ensino, né? Porque eu acho que isso que o movimento meio que inaugura que é muito interessante, né? No momento da personalização, você precisa garantir que aquele aluno se entenda como sujeito de aprendizagem, né? Que ele entenda qual o ritmo de aprendizagem dele, né? E a criança só ganha isso quando ela ganha repertório. E aí quando eu falo de uma cultura de inovação, onde as crianças têm aula de robótica, de marcenaria, de cerâmica, elas estão tendo um contato com várias áreas do conhecimento que vão permitir ela entender um pouco mais qual a melhor forma que eu aprendo, né? No momento que eu falo que eu acho que um grande ganho da marcenaria não é o teu filho ter autonomia para trabalhar com madeira, ou ele virar carpinteiro, ou ele virar em alguma área disso. Ele nunca mais vê um pedaço de madeira da mesma forma, né? É entender que também é ter um acesso a um outro tempo.
o tempo da lixa, o tempo do serrote, né? O tempo de serrar uma Ganhar madeira em linha repertório, reta, contexto, ganhar né? repertório, usar equipamentos de... A cultura do EPI, que é uma coisa que como brasileiro a gente não tem. Eu cresci acompanhando meu pai fazendo várias reformas em casa, de chinelo, às vezes descalço, né? Então, assim, de ter essa consciência de que vamos usar ferramentas reais, mas sempre com a figura de um adulto responsável, com os equipamentos de proteção individual adequados para cada atividade, né? Então, assim, isso é muito bacana de crescer com essas referências, né? Então, e o movimento maker inaugura isso muito forte, porque é muito palpável, isso materializa. Então, no momento que eu vejo uma criança serrando uma madeira de forma reta perfeitamente, eu sei que isso vai transbordar para a psicomotricidade. No momento dela escrever um texto, dela organizar o pensamento dela, estruturar isso tudo, né? Então, são esferas que vão transbordando, né? E como é um movimento mais prático de aprender e criar com as próprias mãos, né? Isso materializa de uma forma muito mais fácil para um tutor ali de nossa, é mais fácil de mensurar isso aqui, é bem palpável, não é subjetivo, então é bem interessante. Essa coisa que eu sou apaixonado, essa parte da marcenaria, de lá em casa a gente fez um cantinho lá que é o nosso cantinho da marcenaria mesmo, de construir, bacana. Inventar e montar, né? Que é isso, né, Zago? Eu acho que esse é o grande ganho, né, na verdade, né? Eu acho que é aproximar, favorecer esse diálogo de que tem um contexto, né? Assim, quantos relatos a gente tem na escola? Teve uma mãe que falou assim, que o pai estava usando um serrote e ela, pai, você estava usando tudo errado. Aí ele, né, de forma displicente, falou assim, ah, pronto, agora você vai querer me ensinar ela. Vou sim, porque na minha escola tem MetaMaker e eu aprendi que a direção dos dentes do serrote tem que ser dessa forma e o movimento faz força pra frente e volta devagar. A menos que você esteja usando um serrote japonês, que aí o movimento é o contrário. Então assim, se vê uma criança, um pitoco de 8 anos de idade, né, reensinando o pai a reaprender como usa um serrote, é muito bacana, porque é isso, assim, esse vínculo de usar ferramentas, eu acho que é muito atrelado do ser humano, né? Então, eu acho que é um grande ganho do pensamento criativo, do pensamento científico, né? É ter esse olhar, né, mais inventivo com as ferramentas, né? Você ajuda a implementar esse laboratório, você ajuda a implementar essas aulas, o que vocês fazem lá? É um currículo de extracurricular, é um currículo da grade comum? O que a gente ajuda, a MetaMaker ajuda as escolas a construir um programa de inovação. E aí é entender o contexto de cada escola. Hoje o que eu tenho abertura, eu entendo a inovação, Rodrigo, é no contraturno. Não, eu já entendi que cultura de inovação é indispensável, eu preciso trazer para a grade horária, porque BNCC, da computação, né, o currículo em movimento, né? Então, assim, eu já entendi que isso é indispensável, né? E está previsto na BNCC, habilidades do século XXI, né? Competências de urgência de criação também, né? Está previsto na grade horária, né? O tempo que tem que ser desempenhado isso. Então, as escolas que já perceberam isso, a gente ajuda a construir um programa de inovação personalizado. E aí isso envolve ter aulas de robótica, de eletrônica, de marcenaria, cerâmica, né? Aquele programa STEAM que a gente fala, né? De ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Mas eu preciso ter um laboratório mesmo? Vários laboratórios? Ou eu posso ter só materiais dentro de uma sala específica? Você pode ter só uma sala de aula, porque eu sempre olho, né, que inovação é um processo de transformação de cultura, né? E não é um processo de intensidade, né? É um processo de consistência. Não é eu chegar com os melhores kits, com um laboratório, com o melhor ateliê, que a partir de então a escola agora é inovadora e agora ela consegue trabalhar. Não, na verdade é um passo atrás mesmo, é entender inovação como cultura. E aí é preferível que uma escola tenha só uma sala de aula, uma pistola de cola quente e alguns papelões, do que ela ter todos os equipamentos e não ter essa cultura. Então, assim, eu acho que essa leitura que a gente da MetaMaker faz com a escola, que é a construção do programa de inovação personalizado para aquele território, para aquele educativo, para aquele pedagógico, né? De entender a realidade, quais são os projetos, né? De incluir, né, os educadores que estão envolvidos ali, de entender essas áreas como aliados para despertar o interesse da criança pelo processo de aprender. Dentro da escola, o perfil da maior parte dos profissionais que estão lá dentro não são perfis de construir processos, de construir... Assim, são perfis da pedagogia mesmo, de seguir aquele plano, né? Sim. Tanto é que a escola é montada por calendário, plano de ensino, e você segue o roteiro, né? Assim, então, quando a gente fala de construir, eu imagino que existe uma barreira aqui, né? Porque quando você fala, vamos construir juntos, você fala, não. Porque normalmente o que a gente vê no sistema de ensino é, ó, tá aqui o roteiro, né? Siga o passo a passo das aulas, siga o passo a passo do plano, né? Como você vê essa barreira hoje em dia? Porque é uma barreira cultural mesmo, não cultural só da escola, não, cultural das pessoas que lidam dentro da sala de aula, dentro da escola, né? E aí a gente passa por vários pontos, né? Então, do educador que está lá na ponta, ele já tem uma rotina pesada, puxada, né? Então, ele já entende ali que, poxa, mais um material que eu não tive contemplado na minha formação, né? Então, a precariedade da minha formação, né? Não contemplei. E ainda vamos colocar esse material com essa curva de aprendizado super complexa para eu ter que desempenhar, né? E aí, essa é uma das dores, né? Tem que entender que um programa de inovação, a cultura de inovação é um aliado para as crianças se tornarem mais apaixonadas por aprender.
A longo prazo, o que a MetaMaker entrega é isso, são crianças apaixonadas por aprender. E aí, por serem apaixonadas por aprender, por estarem imersas em meios extremamente atraentes, elas não querem perder o programa. Então, elas não querem perder de estar na escola. Quantos relatos tem de criança que vai viajar, mas tem que ir no horário antes da MetaMaker porque não pode perder? Então, assim, isso é muito gratificante para a gente ver esse impacto, né? Então, na ponta do educador, acho que o nosso desafio, né, é de conquistar aliados, de tal, ó, estamos juntos. E esse é um diferencial da MetaMaker, porque a gente entrega uma solução completa, né? A gente não entrega um simples material frio para o educador aplicar. Não, a nossa equipe está lá junto daquele educador para aplicar aquela metodologia, para envolver e construir junto o projeto de inovação da escola, né? Acho que esse é o diferencial, porque essa ponta, os educadores, né, eles já vêm com um certo revés a cultura de inovação, né? Porque é isso, são materiais didáticos, se forem empurrados goela abaixo para ter que aprender por que agora a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que engajar as crianças, né? E acaba que isso vai criando uma aversão não só nas crianças, mas como também nos professores, né? Porque não entendeu, acho que, de novo, voltando um passo atrás, o que é inovação. E aí, dos gestores escolares, qual que é, acho que é a grande dor? Rodrigo, a gente já tinha um projeto aqui antes, mas toda semana era um professor diferente, as crianças não conseguiam estabelecer vínculo, não conseguiam criar referência, né? Porque toda hora era um kit diferente, levava as crianças para a tela. Então, assim, qual que é a grande dor? São projetos de inovação que cresceram de uma forma escalável, mas sem respeitar o território e a identidade e valores daquela escola, né? Que é isso um pouco que a escola quer que prevaleça, não se perca, né? Como que isso pode me beneficiar eu estou mantendo, qual é a minha visão, o que eu espero desse aluno, né? Do tempo que ele está aqui, né, na minha jornada. E eu acho que a MetaMaker faz esse papel junto, né? É um trabalho a mais, mas é um trabalho que a gente vê significado, né? A gente vê realização em pouco tempo, não só do gestor, mas também na ponta das crianças ali envolvidas, dos educadores, repensando, né? Ressignificando cultura de inovação, robótica como aliado, né? Porque isso, robótica não é fim, robótica é meio. É um dos meios mais atraentes. É uma linguagem nova das crianças se expressarem como cientistas, inventores, como criativos mesmo, né? Mas ela é apenas um meio, ela nunca deve ser o fim. E a Claraval ajuda as escolas a vencerem também, porque a gente brinca que quando a gente fala escola por trás da escola, a gente brinca que a Claraval é a escola das escolas, porque você fala que muitas escolas precisam ser escola para ela mesma, né? Porque ela se propõe como propósito ensinar os alunos, então ensinar inovação para os meus alunos. Mas meu professor, meu diretor, ele está com o coração aberto e ensinável para aprender inovação? Porque se ele não aprende, como é que ele vai ensinar? Não. Então, a quantidade de escolas que a gente tem, onde a gente fala que a gente busca o diretor, o coordenador com coração ensinável. Por quê? Hoje em dia, se ele não aprender inovação, que é o pilar de vocês, mas o nosso que é processo, governança, comercial, vendas, não para de pé a escola dele, né? A escola não vai crescer, né? Então ele precisa ter um coração aberto e ensinável para aprender, né? Sim. E esse desafio de encontrar gente para aprender passa a gente também no negócio, né? Então, olhando para você que tem um negócio de educação, né? Também passa pelo mesmo desafio, né? Porque esse é o desafio de todos nós de formar lideranças, de formar sucessores, Sim. de formar, então, do mesmo jeito que você tem desafio, você como líder, tem seus liderados, tem seus times, e eles têm que formar os professores da escola, os diretores, e eles vão formar os alunos, né? Então, no final do dia, é uma cadeia de educação, né? Então, os nossos business são business de educação, formando outros líderes. Me conta um pouquinho, eu queria falar agora do Rodrigo Líder. Como você vê esse desafio de formar lideranças, de gerir um time, de gerir pessoas, Esse é o desafio, né, que não é contemplado na nossa formação, né? Na minha formação como engenheiro, né, como empreendedor, fui aprendendo isso, né, durante o processo, né, mas é algo que não é contemplado, né, e eu acho que é algo que é muito bacana, que vocês fazem isso muito bem, né, de entender liderança como parte do planejamento. Eu acho que é fundamental, assim, né, para entender do crescimento da organização, né, de entender que a organização é maior do que os indivíduos também, né, então acho que isso é muito interessante. É um desafio, Zago. Estou em constante aprendizado, né? Para mim sempre foi algo novo, né? Eu sempre fui um engenheiro, né? Um engenheiro com grande coração, né? Um engenheiro que se apaixonou pela área de educação, mas é um desafio, né? Acho que principalmente entender o papel do líder como de formar novos líderes, né? Porque é muito mais confortável a gente centralizar, trazer, né, pra gente, porque cresceu em cima da nossa reputação, né? Só que aí a gente deixa de responsabilizar outros membros da equipe, deixa de abrir espaço, né, de encorajar a formação de novas lideranças. Às vezes por falta de uma capacitação, né? De ter contemplado isso no planejamento, né? Do escopo da empresa, né? Na gestão, de olhar, olha, é um dos valores fundamentais a formação de novos líderes, pensando no escopo, no crescimento da empresa também, né? não só dos negócios que servem à educação, mas da própria educação, né?
A quantidade de escolas que a gente atende que tem essa dificuldade, fala, nossa, eu não consigo demitir esse profissional que era ruim. Tipo assim, ele tá aqui, mas eu não consigo largar ele. Tipo assim, a demissão agora vai estar ficando cada vez mais cara e complexa. E do outro lado também, eu tenho potencial, tenho até sala de aula, mas eu não consigo formar professor, não consigo encontrar professor bom. Então eu coloco assim, essa dinâmica de encontrar gente, formar gente, Sim. é um desafio que a gente tem que trazer para a educação como sendo parte da rotina, né? Assim, ninguém vai vir pronto, mas como que a gente desenvolve áreas de recrutamento e seleção e desenvolve a liderança para ser o líder certo no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Como liderança, me conta aqui, qual foi o maior aprendizado que você já teve? Que você fala assim, cara, eu era esse cara e eu errei e eu me transformei em um líder melhor, né? Eu acho que um dos grandes erros que eu cometi no início, assim, né, do negócio foi confundir, né, performance com integridade, né? A gente, né, no momento até aprender a recrutar bem, a gente vai recrutar mal, né? Então, muito comum, né, no movimento de inovação, você lidar com muitas incertezas. Então, ó, uma das primeiras pessoas que demonstra assim, nossa, quero sonhar junto, quero estar junto, né? E a pessoa tem uma boa performance, tem uma boa competência técnica, né? Só que no outro lado ali tem falhas e erros de integridade. E aí, erros de integridade, né, envolvem questões de confiança, né? E eu acho que como líder, uma das primeiras falhas foi ter tolerado, né, alguns erros de integridade, porque na balança era muito competente tecnicamente, né? Então, no início, eu acho que foi isso que me faltou, né? Poxa, uma pessoa que performa muito bem, tem uma ótima competência, mas do outro lado não tá junto, tem erros, falhas de integridade que envolvem caráter, né, várias outras coisas. E cultura é tudo aquilo que tu tolera, né? Então acho que envolve um Todo pouco líder disso, é isso, tá? isso vai para cultura, vai para resultado, vai para tudo. Né? Porque é isso, né? Num time pequeno que todo mundo se conhece por nome e vai crescendo, né? É muito fácil de escalar as coisas ruins também. Sim. Então acho que desde o início a gente tem que ter muita clareza disso, de competência com integridade, né? Eu acho que é um pouco disso. Foi um dos grandes aprendizados ali de liderança. Então você falou desse momento que vive, né? Então, desse momento de algumas definições, do que vai crescer, como que eu cresço mantendo cultura, como que eu cresço mantendo qualidade, como que eu cresço que ainda tem muita coisa em cima de mim, né? Tipo assim, então, Sim. o pilar que a gente fala muito na Claraval é que se não tem um CPF forte, não tem um CNPJ forte, velho. Então, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da mente, a saúde física e mental, para ter um CNPJ forte, né? Do outro lado. E um ponto que eu queria trazer para você até como sugestão aqui, normalmente eu pergunto um livro, mas eu queria até sugerir um livro que eu li recentemente esse, e até eu acho que faz parte do seu momento também agora, que é o 10 vezes é mais fácil do que 2 vezes. Por quê? O que esse livro vai te trazer lá é um livro que fala sobre qualidade. Então ele fala como você aumenta a qualidade. Só tem como você aumentar a qualidade fazendo mais do que fazendo menos. Né? Então ele fala, então é um livro sobre qualidade, só que ele demonstra como é mais fácil fazer 10 vezes do que fazer 2 vezes. Velho. Como que é mais fácil vender mais caro do que vender mais barato. Velho. E você fala, e de fato é. Porque de fato é mais fácil você ter um plano grande e um sonho grande para chegar lá do que um sonho pequeno, velho. Então, vocês mesmos, Leon, como você tem, cara, você tem um repertório gigantesco, velho. Vocês têm patente, velho. Vocês têm, né, a entrada que vocês têm ali com os projetos que você já executou, com o SESI Lab, com várias empresas de porte grande, velho. Cara, vocês têm um potencial de um sonho, velho, de 10 vezes ser mais fácil do que eu sou 2 vezes, sabe? E não é sobre não ter qualidade, eu tô te falando. É Sim. sobre aumentar a qualidade, entendeu? Então, eu fazer mais para ter mais qualidade. Como que eu deixo de fazer aquilo, né, no Pareto 80-20 ali, que é o 80% da agenda sua como líder, que de fato não gera qualidade e que não gera o resultado que precisa, sabe? Aham. Porque no dia a dia a gente se apega a um monte de coisinha, velho, a gente começa a carregar um piano tão grande, e você fala, cara, aquilo não é o que traz qualidade, pelo contrário. Então você desapegar disso para fazer mais é o degrau que eu acho que vai fazer um sentido muito grande para você Que nesse momento, bacana. sabe? Você falou de na origem lá do laboratório do NB, né? Me conta essa relação de patente, como você vê esse mundo da inovação com. Cara, parece que é tudo igual, velho. Parece que tudo. Você falou que veio dos Estados Unidos, tipo assim, e você veio da origem de patente, como você vê esse apego à inovação, né? Ao mesmo tempo a gente falava lá no Founder sempre, né? Que ideia não vale um centavo de dólar, mas eu tenho que patentear, não tenho, tenho a escala ou não. Como você vê esse futuro desse mundo do físico em si, né? Eu acho que esse é o que envolve muito, né, o pensamento científico, né? Eu acho que o projeto de pesquisa, né? Então, na época da universidade, eu não sabia que tinha um núcleo disso, né, dedicado só à propriedade intelectual, né? Então, a patrimônio mesmo, né, intelectual de cada ali, né, de investimento de uma pesquisa, né? Então, na época eu fui levado para um núcleo que trabalhava só justamente isso, ó, precisamos aprender sobre isso, né? O que eu vejo é que é um mundo que você
por construir algo de impacto que tem muito valor, não tem como não passar por ele, né? E não tem como não ser afetado por ele. Então tem que sim surfar nessa onda da patente, tem que usufruir do tempo que tu tem disponível, dependendo do modelo de patente que você tem também, né? Eu acho que não tem como não sair disso. Mas também não tem como olhar para fora, né? Quando você tá no olho do furacão ali, né? Você tá enxergando só aquele mundo, né? Aquela bolha que tá ali. E o mundo é muito maior, né? Então, eu acho que é um universo, assim, que valoriza muito a veia científica, que eu acho que é um dos grandes avanços do Brasil também, mas também ele bebe de outras fontes, né? Porque eu só entendi a importância da minha patente no momento que ela foi para o mercado, no momento que eu fui para a indústria, no momento que eu entendi um pouco mais dessa dinâmica, né? De escala, olha o potencial que isso tem. E também de entender outros players muito maiores, né? Que vão poder abocanhar outras partes e vão poder brigar em outras frentes também, né? Então é um jogo, é um sistema bem diferente ali, né? Com múltiplos jogadores que a gente vai ter que ter esse jogo de cintura para aprender a se adaptar e entender onde que a gente vai se adequar. Você fala, nossa, mas aquilo tem pesquisa científica, tem inovação, tem método, tem resultado e principalmente gera resultado Sim, acadêmico lá na ponta e gera resultado de transformação de vidas de famílias, né? sim, Mas por trás é modelo científico, tem patente, tem registro, sim, tem uma sim, história grande por trás, né? Então tem muita gente sim. que olha e fala, nossa, mas é só essa caixinha? Você fala, Exatamente, né? É isso, assim, né? E eu acho que esse olhar justamente do inventor, do cientista, né? Que a gente trabalha com as crianças desde cedo, né? Uma coisa é ter esse olhar do que é comum, né? E outra coisa é ter o olhar do inventor de tecnologia, né? Entender daquilo ali. Entender que é aquele material que eu estou consumindo também, né? E eu acho que isso parte muito dessa veia científica mesmo. A gente tenta trabalhar com as crianças desde cedo. Então, acho que esse é um desafio também, né? E acho que também, né, acho que trazer esse viés financeiro, né, o quanto que o impacto tem de um projeto de pesquisa, né? Você pega, por exemplo, do nosso histórico, né, um material que custa $212, no nosso caso fez ser R$ 120. Uhum. Então é algo bem diferente, assim, sabe? Então olha o impacto que isso gerou, né? Então olha o potencial que esse projeto de pesquisa gerou ali em termos de democratizar o acesso a esse tipo de tecnologia, né? De onde isso pode ser aplicado. Acompanhado isso desde o Laboratório NB, quando era só um sonho maker ali, e esse sonho maker foi se transformando, foi virando negócio, foi virando um business, e agora gera impacto em muitas famílias, em muitas escolas, em transformação. Cara, foi um prazer te receber aqui. Conte comigo, quero ver você crescendo, quero ver você ganhando o Brasil afora, velho. E faz seu pitch, vai, olha para a câmera lá, faz seu pitch para as escolas aí, que precisa dedicar mais à retenção, que está pensando se eu boto um bilíngue, se eu boto um extra, ou até mesmo como eu uso um extracurricular como fonte de receita. Então, esse curricular pode ser fonte de receita, também é um modelo de gestificação, de retenção. Então, ou seja, tem muitos formatos de como uma escola, o gestor consegue olhar um projeto maker, né? Então, consegue olhar um projeto maker como ensino, como BNCC, como diversificação, mas também consegue olhar ele como segundo motor, como um extracurricular que pode gerar caixa, como um extracurricular que gera diferencial, que estica o LTV, né? Que estica a retenção. Velho. Bora, vai pra Com câmera, faz teu certeza. pitch, vai. Para quem tá acompanhando aí, né, então podem procurar o @metamaker e a Metamaker o que faz de fato é né, no formato de escola é entregar crianças apaixonadas por aprender. Então se você é um gestor escolar que está preocupado de que as crianças realmente estão engajadas em aprender, está preocupado com a tua recorrência em sala de aula, né, acho que construir um programa de inovação personalizado é com a gente. É nossa especialidade, são anos trabalhando disso, né? E graças ao teu feedback, às tuas orientações que a gente foi caminhando, entendendo um pouco mais desse mercado de inovação. Então, se você está um pouco perdido ainda de entender o que seria indispensável, né? É robótica, é um currículo STEAM completo, é programa de inovação, é material didático, né? Acho que conversa com a nossa equipe antes, né? Conversa com a MetaMaker, que a gente vai conseguir construir um projeto de inovação personalizado para o teu projeto político-pedagógico. Custa caro ou não custa caro? Porque tem gente que fala, cara, isso custa uma fortuna, né? Então o cara fala, já orcei lá um Lego, e o Lego era a fortuna. E você falou, custava 200 e tantos dólares e tinha que importar. Custa caro ou não custa caro? Tem uma frase que é bem interessante que é assim, se a educação é cara, imagina o preço da ignorância, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Se você enxerga a educação, né, como inovação, como um artigo de luxo, que apenas escolas de elite podem ter acesso ou não, eu acho que é bom repensar um pouco disso, né? Então, é entender quais são os materiais, né? Quais são, eu acho que trazendo para o gestor ali, o que ele tem que pensar é de forma urgente inovação, né? Olhando para os cenários de incertezas que a gente tem, pensando a longo prazo dessas crianças. O que eu quero garantir? O que eu quero formar? Crianças com
com repertório criativo, com repertório de autonomia, com habilidades do século XXI. Porque é isso que um pai espera também, né? E aí isso tudo parte de crianças apaixonadas por aprender. Porque uma criança apaixonada por aprender, ela nunca vai deixar de aprender pelo resto da vida, né? Então eu acho que esse é o grande ganho. Então, tem formatos de projetos que a gente consegue tornar acessível. Não tem uma sala, não tem um laboratório, vamos adaptar a sala de aula. Não tenho essas ferramentas, não precisa ser Lego, né? Eu acho que é um passo atrás antes, né? Entender isso como cultura, né? Então, Na verdade, existe um projeto que o gestor tem que olhar que a conta fecha, né? exatamente. Isso Então, parte na do verdade, planejamento, o que vocês projeto fazem meta muito bem. tem que dar ROI, né? Então você Sim. fala assim, então seja como esse, o diferencial coisa, o olhar do gestor tem que ser, cara, eu preciso incluir isso não como um custo fixo recorrente, mas Sim. como uma oportunidade de receita, um caixa 2, um motor 2 dentro da minha estrutura, né? Dentro da minha escola, né? Sim, que eu acho que esse é um grande diferencial da MetaMaker, né? É trazer clareza para esse gestor onde melhor se encaixa no momento que ele está esse projeto de inovação. O que é esperado, que resultados eu quero com esse projeto de inovação. Leon, uma alegria ver teu crescimento, Eu velho. agradeço, Zago. Esse foi mais um episódio da Escola por Trás da Escola. A gente é apaixonado por contar os bastidores, quem tá fazendo acontecer, crescer, quem tá quebrando cabeça ali, né, no chão da sala de aula e que faz projetos inovadores acontecer, projetos com sustentabilidade, com carinho, com amor, que nasceram lá no Sustentável, nasceram dentro da faculdade, nasceram com inovação e agora começam a ganhar um mundo transformando inovação, transformando paixão. Então, esse é mais um episódio da Escola por Trás da Escola. Eu sou o Fernando Zago e foi uma alegria estar com vocês aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu, meu amigo. Valeu demais, Zago.